Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia. Ela cita os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Eu sou o professor Gustavo e nós vamos hoje ler essa lei e fazer alguns comentários pertinentes sobre a criação dos IFs, os IFTMs, e bem como a transformação dos centros, dos antigos Cefetes em IFTMs. Em IFs, o presidente da República faz saber, no capítulo 1, sobre a Rede Federal de Educação Profissional, que está vinculada ao Ministério da Educação. Ela constitui as seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, são institutos federais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Centros Federais de Educação Tecnológica, Celso Succo da Fonseca, em Rio de Janeiro, e de Minas Gerais, o Cefet. Escolas técnicas vinculadas às universidades federais, escolas técnicas vinculadas às universidades federais, com redação da Lei 12.677, de 2012, e o Colégio Pedro II. O artigo 2º dessa lei diz o seguinte: o que como definir os institutos federais. Então, institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas nos termos da lei. O parágrafo 1º deste artigo 2º diz o seguinte: que os institutos federais são equiparados às universidades federais. Por quê? Porque ela está dentro do sistema federal. Se ele estivesse dentro do sistema estadual, estaria equiparado às escolas do ensino médio. Se eles estivessem no sistema municipal, estariam equiparados às escolas de ensino fundamental. Então, para efeito, os institutos federais estão vinculados ao sistema federal e equiparados a universidades federais. A função, no âmbito de sua atuação, no parágrafo 2º, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. E aqui no parágrafo 3º nós temos os limites dessa atuação. Os institutos federais terão autonomia para criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar os diplomas de seus cursos. Algumas faculdades, por exemplo, eu me formei na Faculdade Associada de Uberaba, FASU. Como ela era faculdade, ela não era ainda universidade, não é ainda universidade, então ela não pode registrar o diploma. Meu diploma foi registrado na UFO, porque na época o UFTM ainda não existia. Então, quando você tem uma faculdade, ela não tem autonomia. Quando você tem uma universidade, ela tem autonomia para criar, extinguir e registrar diplomas e cursos. Por isso que quando no parágrafo 2º disse que os institutos federais têm autonomia de universidades, eles querem dizer exatamente isso, que eles podem fazer algumas coisas que as universidades fazem. Não vão fazer os mesmos cursos, a intenção final é outra, mas tem essa liberdade para poder criar, extinguir e registrar diplomas. No capítulo 2 dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, nós temos a seção 1 da criação dos institutos federais. O artigo 5º diz o seguinte: ficam criados os seguintes institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E aqui vem, em cada estado, como esse instituto passa a existir. Então está aqui, o Instituto Federal do Acre, Instituto Federal do Alagoas, Instituto Federal do Amapá, Instituto Federal do Amazonas, e assim vai em cada estado, em todos os itens. E aqui vai explicando se existia alguma escola técnica anterior, quando é que essa escola técnica vira um instituto. É a partir da promulgação dessa lei aqui. Então, aqui, por exemplo, no item 20, Instituto Federal do Pará, mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Castanha e de Marabá. Aqui, no 16, Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, mediante a integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Inconfidente, de Machado e Muzambinho. E aqui é a mesma coisa. Na minha cidade, em Uberaba, nós tínhamos a Escola Agrotécnica. Ela foi transformada em Instituto Federal. O Cefet, ou Escola Agrotécnica, é a antiga Cefet, ela se transforma em Instituto Federal.
Nós temos aqui como comprovação disso o parágrafo 2º, que diz: a unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional da instituição transformada e integrada em Instituto Federal passa de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, a condição de campus da nova instituição. Então, a antiga escola agrotécnica, os antigos centros de estudos, né, as escolas técnicas se transformam em institutos federais. Usa o mesmo campo, muda o nome. Para que isso? Porque vai mudar não só a quantidade de cursos, a qualidade desses cursos, mas a autonomia dessa instituição, que agora ganha status de universidade. No parágrafo 6, nós temos os institutos federais dizendo que eles poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes, pesquisadores externos ou de empresas a serem regularmente por órgãos técnicos competentes do Ministério da Educação. Então nós temos aqui um intuito de trabalhar a ideia de ensino, pesquisa e extensão, tal qual as nossas universidades, e principalmente parcerias com empresas e a busca de novos conhecimentos para que os cursos técnicos por esses institutos veiculados sejam da máxima competência. Na seção 2, das finalidades e características dos institutos federais, artigo 6º, os institutos federais têm quais finalidades? Olha a primeira: ofertar educação profissional e técnica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Então esse item 1 está dizendo que tem que ofertar educação profissional tecnológica em todos os níveis. Qual nível? No nível básico e no nível superior. Então os profissionais de lá vão atuar nas duas possibilidades. Em quais modalidades? As modalidades são ensino à distância, ensino presencial, ensino quilombola, ensino indígena, educação no campo. Essas são as modalidades da educação. Tá? No item 2 diz o seguinte: desenvolver a educação, quer dizer, a finalidade agora, né? Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Vou traduzir esse item 2, você anota uma sigla aí, né? CTSA. C de ciência, T de tecnologia, S de sociedade e A de ambiente. Toda disciplina estudada na área de ciências, né, por exemplo, o curso de biologia, o curso de química, o curso de física nas universidades, por exemplo, as áreas das engenharias, todas elas têm que se preocupar com o máximo avanço científico, com a máxima tecnologia, mas se não tivermos a condição de aplicar isso no bem da sociedade, a utilização do saber pelo saber, ela passa a ser destrutiva ou vai ficar dentro de um nicho de interesses. E aí a gente perde a finalidade do bem comum, que é justamente o que está escrito na Lei 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público, e também a ideia de educação que a gente viu no último podcast, a Lei 8.069, que fala sobre o ECA. Ou seja, nós temos que cuidar do bem comum. Então, para cuidar do bem comum, a ciência e a tecnologia tem que estar a serviço da sociedade. E, além disso, recentemente, nos anos 80, foi associada a letra A, CTSA, o A vem de ambiente. Então, não existe nenhuma tecnologia que seja absolutamente de qualidade se ela ferir o meio ambiente, se ela degradar a nossa camada de ozônio, se ela destruir os nossos mananciais ou prejudicar o abastecimento de água, os recursos hídricos. Então, é necessário, então, que tenha essa condição aqui que o Instituto Federal traz, que seja reavaliados os currículos, que os currículos sejam colocados em nome dessa condição de trazer o uso da tecnologia, da ciência, mas que tenha tudo isso esteja a serviço da sociedade e do meio ambiente. No item 9 diz assim: promover a produção, desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente. Então, comprovando isso que eu estou dizendo para vocês, né? Quem quiser pesquisar sobre esse assunto, ou quem quiser, eu vou colocar uma enquete, né? Responda, por favor. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, CTSA, é uma literatura vasta de uma necessidade social importante, e a gente poderia discutir em outro podcast. Falando agora da seção 3, né, dos objetivos dos institutos federais. O artigo 7
fala o seguinte: observadas as finalidades e características definidas no artigo 6º dessa lei, são objetivos. Então, o artigo 7º agora vai especificar esses objetivos. Então, objetivo 1, ministrar educação profissional técnica de nível médio. Embora a instituição seja considerada tem status de universidade, isso é para que ela consiga emitir os seus diplomas, né? Mas a educação é de nível médio. 2. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando capacitação e aperfeiçoamento, especialização e atualização de profissionais. 3. Realizar pesquisas aplicadas. 4. Desenvolver atividade de extensão. Então, até aqui a gente pode resumir em tudo que uma universidade faz: ensino, pesquisa e extensão. O que é ensino? É a relação professor-aluno ali no ambiente de sala de aula, seja ele virtual, seja ele remoto, né? O que é pesquisa? É a necessidade de revisão bibliográfica ou pesquisa de campo para elaborar novos conceitos ou validar os conceitos já existentes, derrubar conceitos que não são mais pertinentes à sociedade. Enfim, é a produção do saber. E extensão é como esse saber chega até a comunidade. Se eu falei de CTSA, como que a comunidade sabe que a universidade é funcional para ela? A partir da extensão. Então, os cursos de extensão são abertos à comunidade, por exemplo, né? Por exemplo, temos incubadoras nas universidades, né? Temos criação de empresas, temos geração de saberes e tecnologias, como a Unicamp e a UFO, por exemplo, que criaram respiradores na época do Covid-19. Nós temos vinculação de pesquisa na comunidade, né, para resolver os problemas reais dali. Eu me lembro até que há 25 anos atrás, aqui em Uberaba, a gente teve um acidente com o trem da ferrovia FCA, que caiu numa das nascentes do rio Uberaba e a água ficou impossibilitada de ser utilizada por um tempo. Eu me lembro que a universidade, quando eu me graduei pela primeira vez, ela abriu as portas para a comunidade de Uberaba inteira, porque lá tem poço artesiano. Ela distribuiu isso para a sociedade. A UFDM, que agora eu sou eu faço minha segunda graduação, ela tem um projeto muito interessante de acolhimento dos imigrantes, né? De utilização, de regularização da documentação, de encaminhamento para os setores que são ligados ao município, destinados a eles. Então, assim, a universidade ela vai além dos muros. Tá? No item 6, diz que o objetivo é ministrar em nível de educação superior. Então, agora a parte superior dos IFTMs, né? Cursos superiores de tecnologia, cursos de licenciatura. Então, aqui em Uberaba não tem curso de licenciatura, porque a UFTM já o tem, né? Se nós não tivéssemos essa universidade, o Instituto Federal poderia suprir essa demanda. Veja que é muito casadinho, né? Um vai suprindo a demanda social do outro. Letra C, curso de bacharelado, em engenharia, curso de pós-graduação lato sensu, curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Então tem o curso nível médio, tem o curso nível superior, tem o curso de especialização, mestrado e doutorado. Por isso que nós estamos falando de status de universidade. Na seção 4 da estrutura da organização dos Conselhos Federais, o artigo 10 nos alerta sobre a administração dos institutos federais, que terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior, o famoso CONSUL, né? Então, as deliberações, as normativas inerentes ao próprio funcionamento do campus, né, tem todo esse Conselho Superior, Conselho de Dirigentes, para que ela funcione efetivamente. Esse CONSUL é como se fosse uma gestão participativa. O parágrafo 3º diz assim: o Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação, do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal. Ou seja, é um órgão da cidade, é um órgão que funciona na sua ideia viva de que como a gente deve reger as nossas aulas. É por isso que todo início de aula, em todo Instituto Federal, em toda Universidade Federal, a gente tem o professor anunciando publicamente para todos os alunos qual é o currículo, o cronograma daquele ano, a ementa daquele ano, o que eles vão estudar, que prova vão fazer, se eles estão de acordo, se eles querem mudar alguma coisa, porque a universidade é composta por essa gestão democrática e participativa.
Em outras épocas, em épocas de regime ditatorial, por exemplo, em outros países, não tem esse questionamento à comunidade sobre como a universidade deve ensinar e quais currículos, né? Isso já vem pronto de cima para baixo, sem questionamento algum. Ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre o artigo 12. Uma coisa interessante que pode cair em questão de prova, o parágrafo 2º diz o seguinte: a reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campi que entrega o Instituto Federal. Então, às vezes, o Instituto Federal está no endereço, no CEP X, e a reitoria está no CEP Y. Aqui em Uberaba, por exemplo, na UFTM isso acontece. A reitoria fica num campus e a UFTM tem diversos campos espalhados pela cidade. Tá? Então tem o campus da Universidade, tem o campus que fica perto, que fica no Tutunas, tem o campus que fica no centro, tem o primeiro que ficou ali atrás do Mercado Municipal, né, que era a antiga prisão da cidade. Então a reitoria vai ficar em um prédio e não em todos, né? Isso faz sentido. Agora, quando o campus ele reúne todos os espaços de atuação em um único lugar, né? Aí a reitoria fica nele, obviamente. Tá? Muito bem, aqui no artigo 12, parágrafo 1º, poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao cargo de pessoal ativo permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício pela instituição. Então veja, para você ser reitor, por isso que tem as eleições, tem as chapas, né? Você tem que ser funcionário efetivo, concursado e ter 5 anos de serviços prestados. Além disso, agora tem os quesitos, né? Possuir o título de doutor, então para ser reitor tem que ser doutor, ou estar posicionados nas classes D4 a D5 da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico ou classe de professor associado de carreira no magistério superior. Então você pode estar posicionado assim, e por quê? Porque quando você tem um mestrado e você prestou o concurso nível D, e você está no 4 ou no 5 degraus, ou no 5º degrau, você pode ter já status de doutor. Por isso que você estaria, de alguma forma, apto a ser candidato a reitor de um instituto federal. Vamos ver agora o que tem mais que eu selecionei de importante para vocês. O Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é uma exceção, né? O Colégio Pedro II é um colégio de nível médio, portanto, pertenceria, de acordo com a divisão em sistemas, ao sistema estadual de ensino. Lembremos que o sistema municipal, estadual e federal. São 3 sistemas, né? Níveis, são 2, nível básico obrigatório e nível superior. O nível básico obrigatório ele é composto pelo sistema municipal e pelo sistema estadual. O municipal vai de 0 até 14 anos, portanto, compete ao ensino fundamental, e o ensino médio vai de 15 até os 17 anos. Com 18 anos, você já é considerado adulto por nossa sociedade, portanto, o sistema de ensino não é mais obrigatório. E o Colégio Pedro II, ele não pertence a esse, embora seja de ensino médio, não pertence ao sistema estadual de ensino, ele pertence ao sistema federal, ele é uma exceção, tá? Muito bem, agora vamos para os finalmente, né? Nós temos aqui uma lista dos institutos federais, né? As localidades deles. Então aqui nessa lista, justamente fala onde fica o Instituto Federal do Acre. Fica com sede em Rio Branco, sede da reitoria em Rio Branco. A reitoria do Instituto de Alagoas, em Maceió. Então, geralmente fica na capital, né? Na capital, com algumas exceções, né? Por exemplo, o Instituto Federal do Sertão de Pernambuco fica em Petrolina, não é uma capital, mas a maioria deles em capital, certo? Palmas, Aracaju, São Paulo, Florianópolis, Boa Vista, Porto Velho, agora com algumas exceções, né? O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense é de Pelotas, a reitoria fica em Pelotas, né? Bom, agora São Luís do Maranhão, Goiânia, Belo Horizonte, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, aí a sede da reitoria em Montes Claros, assim como o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que é a sede de Juiz de Fora. No sul de Minas Gerais, um estado muito grande, né? A sede fica em Pouso Alegre. E o IFTM, a sede fica aqui em Uberaba. Para quem não sabe, Uberaba é capital de Uberlândia, tá?
Brincadeiras à parte, né? Nós gostamos de brincar com os nossos irmãos aqui, nossos vizinhos uberlandenses. No próximo encontro nós vamos falar sobre a Lei 12.772 de 2012, sobre o plano de carreiras dos cargos de magistério federal. Aguardo você lá.